Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre criptografia em nuvem no Pix. Hoje, nossos apresentadores vão explicar como o uso do HSM em nuvem promove a proteção de dados críticos em operações Pix. Estão aqui com a gente Márcio Castro, CEO da RTM, Renan Barcelos, o CISO da RTM, e André Nazário, nosso diretor de cloud. No final, a gente vai abrir 5 minutinhos para o envio de perguntas, tá? A gente tem uma sessão aqui de perguntas e respostas. A gente vai escolher algumas dessas perguntas para responder, porque são apenas 5 minutinhos. E, e aí a gente vai definir aqui como é que a gente vai responder, quem que vai responder aqui, né, entre nossos apresentadores, tá bom? Vamos esperar só mais 2 minutos para começar, para ver se dá tempo, né, de outras pessoas também entrarem aqui. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Para iniciar aqui o nosso webinar, Márcio vai fazer uma introdução falando um pouco sobre a RTM, mas fique à vontade para começar, já vou colocar aqui a apresentação, tá bem? Muito obrigado, Paty. Obrigado a todos pela presença. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre criptografia em nuvem no Pix, autenticação de certificados com HSM. Queria começar falando um pouquinho do histórico da RTM, né? A RTM é uma empresa que quase 30 anos de existência no mercado, com atuação exclusiva no mercado financeiro e sempre com um papel fundamental de viabilizar certas implementações dentro do mercado financeiro, bem como tornar mais fácil ou mais acessível várias das necessidades existentes aí no mercado financeiro, né? Se a gente for parar para pensar, o primeiro produto da RTM, lá em 1997, foi a FinancialNet, que é uma rede privada, né? E a rede privada ela tem uma característica já inerente à segurança, né? Porque é uma rede privada, portanto, o tráfego é privado, portanto, não exposto à superfície da internet, né? Que tem uma superfície de ataque muito mais ampla, né? Eu quero também seguir, né, dizendo um pouquinho da estrutura da RTM, da governança da RTM, né? A governança da RTM é uma governança forte, é uma empresa que pertence à Ambima e à B3. E temos de estrutura, né, quando a gente pensa aqui nos aspectos de segurança, a RTM tem uma estrutura dedicada aí à sua segurança própria, né? E com isso a gente tem o nosso CISO, nosso Chief Information Security Officer, que é o Renan, está aqui com a gente. A gente tem uma outra estrutura dedicada exclusivamente aqui à nossa infraestrutura de cloud, né, que é representada aqui pelo André Nazário, que também tem a segmentação de produtos de segurança, os produtos de segurança que a RTM tem construído para ofertar para o mercado financeiro, né? Acho que faz parte aqui também da nossa missão, né? Já mencionei aqui a própria FinancialNet, né, como uma rede segura. E a partir disso, então, a RTM começou a oferecer um portfólio de serviços de segurança, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né? E que é um portfólio crescente, né? Hoje mesmo aqui a gente está para falar de um novo módulo dentro de um serviço que nós já tínhamos, que é o HSM as a Service, né? E que aqui agora a gente está trazendo esse serviço, essa oferta para a solução de Pix, né? E essa criptografia em nuvem.
Do ponto de vista aqui de efeito rede, né, e redes privadas, né, como eu disse, né, como eu já reforcei, a questão da própria segurança de acesso ser feita por uma rede privada, ela representa uma vantagem já de partida pela diminuição da superfície de ataque, né? E é uma coisa também que a gente vê que tem um efeito rede, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros participantes do mercado financeiro que se conectam através da Financial Net, isso sem dizer um mecanismo de provedor de conteúdo e consumidor de conteúdo que nós temos na rede, né? Mas o fato também de um participante que eventualmente necessita de um link privado com outro participante, se em uma eventualidade ambos estão na Financial Net, essa conectividade ela é permitida através de uma configuração que pode ser feita overnight, de um dia para o outro, né? Então, isso é uma habilidade, uma vantagem que também traz a nossa rede, né? E é uma vantagem que produz esse efeito rede, né? O fato de você estar na rede geram ali oportunidades e situações em que você pode ampliar a conectividade, né? Eu queria então encerrar aqui falando um pouco do nosso portfólio de segurança cibernética, né? A própria rede em si, as redes privadas já fazem parte disso, né? Mas a gente tem também um portfólio aí que está em crescimento de ofertas na área de segurança cibernética. E diante dessa primeira introdução aqui, novamente reforço meu agradecimento à presença de vocês. Estamos muito felizes aqui em recebê-los e poder conversar sobre um assunto tão importante e tão relevante, né? E a partir daí, eu quero passar a palavra para o Renan Barcelos, o CISO da ETM, para poder aí discorrer sobre criptografia, sobre HSM, sobre também como que a RTM se posiciona e com seu portfólio aí de serviços orientados à segurança cibernética. Muito obrigado, espero que todos aproveitem bastante. Como a Paty disse, a gente vai ter um espaço aqui para perguntas e respostas, né? Mais para o final do webinar. Então, muito obrigado pela participação de todos. Renan, é contigo. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Agradeço por vocês estarem aqui nos acompanhando hoje, né? Precisamos só da apresentação aqui na tela. Pronto, agora foi. Vamos lá. Eu inicio aqui falando um pouquinho sobre o ecossistema de tecnologia da RTM, né? Um pouco dos nossos produtos e serviços. A ideia aqui não é ser bastante, me alongar muito e passar por todos os produtos e serviços, mas só para que visualmente vocês tenham um pouco de visibilidade de como a RTM pode estar ajudando o seu negócio, auxiliando a sua instituição à frente aí dos nossos desafios aí, inclusive na parte de cibersegurança, além de conectividade, cloud, data center, entre outros. Esse slide aqui também mostra que esse ecossistema também conta com alguns dos principais provedores que nós temos aqui na RTM. São provedores que estão com a gente há bastante tempo, tá? E com isso a gente tem a capacidade de entregar aí uma gama de conectividade e de produtos e serviços bastante robustos para o mercado, tá? Pode passar, por favor. Bem, falando aqui especificamente da parte de cyber, né, a RTM, como bem o Márcio colocou aqui, a gente vem desenvolvendo alguns serviços bastante relevantes aqui para o nosso negócio e para os nossos clientes, né? Então, eu trouxe aqui de forma simplificada, né, destaco alguns deles, que é o CIEM, é uma ferramenta bastante necessária aqui para estar consolidando, correlacionando os nossos eventos aqui no mundo cyber, então tem feito bastante sentido na nossa realidade aqui. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a nossa parte de gestão de vulnerabilidade. Sabemos que a gente tem aí os nossos desafios diários com uma gama de ativos e aplicações, com comunicação com várias frentes, né, com várias instituições falando, então é muito importante também que a gente tenha um acompanhamento de perto da nossa superfície de ataque, um acompanhamento dos nossos ativos, das nossas aplicações, enquanto vulnerabilidades, né? Então aqui a gente consegue ter uma visão ali baseada em risco para que a gente consiga montar uma estratégia de execução, de mitigação dessas vulnerabilidades. Tem o HSM também, que é o destaque aqui, a nossa pauta principal de hoje, né? Também podemos contar com
os nossos serviços de pen test, que é um acompanhamento um pouco mais pontual, assertivo, com uma visão de ataque, né? Mas também super necessário aqui para estar testando a segurança dos nossos ambientes. Um pouco diferente da vulnerabilidade, da gestão de vulnerabilidade, que é algo mais contínuo, baseado em estratégia que você vai analisando ao longo do tempo. E por último aqui, eu trago a partir do EDR. É uma proteção muito importante a nível de endpoint, diferente se é Windows, Linux. É uma ferramenta que a gente entrega isso para os nossos clientes como serviço, para estar 24/7 atuando na proteção desses endpoints e tratando também a resposta para qualquer tipo de evento que possa acontecer dentro daquele ativo. Continuando, a RTM é um pouco do que foi colocado aqui antes pelo Márcio, até a gente tem uma infraestrutura robusta, né, com uma governança bastante estruturada. Então, a RTM é uma empresa certificada há muitos anos, há mais de 5 anos a gente é certificado PCI DSS, é uma certificação bastante importante no nosso mercado. ISO 27001 também, a RTM aí já passa por um ciclo ao longo dos anos de certificação pela ISO 27001 também. E a RTM, por ser um bureau Swift também, da plataforma Swift para o mercado financeiro, a gente também passa por auditorias e somos certificados pela Swift para estar ofertando esse tipo de serviço, tá? A gente também, além da nossa preocupação com toda a nossa infraestrutura interna, a gente também está sempre preocupado com a nossa postura perante ao mercado, do ponto de vista externo também. Então, nós utilizamos aqui algumas plataformas de medição externa, costumamos acompanhar aqui o Secure Scorecard, onde a RTM vem se mantendo ali como meta, né? Está sempre com um score bastante positivo dentro da linha A, tá? Com base nessas certificações, obviamente, isso atesta o nosso compromisso com a segurança aqui, e traz um pouco da robustez da nossa infraestrutura. Nossos ambientes são segmentados, possuem controle de acesso, temos nos nossos data centers a prevenção e a proteção dessa comunicação com anti-DDoS, anti-malware. Nossos sistemas de backup também possuem a tecnologia de criptografia com um backup totalmente seguro, tá? Nosso atendimento aqui e nosso monitoramento, que é mais importante, ele é 24/7, ininterrupto, tá? E dentro de toda essa infraestrutura, de tudo que isso funciona, a gente faz um rigoroso controle de acesso com algumas plataformas, com acesso privilegiado, acesso não privilegiado, alçadas de aprovação. Isso é bem importante ser mencionado por conta dos desafios da segurança que nós passamos por hoje. Bem, entrando na pauta aqui do HSM, né, trazendo aqui uma pequena introdução, né, o que é o HSM, né, para que ele é feito, como podemos utilizar ele na nossa infraestrutura, né. O HSM, né, o Hardware Security Module, ele é um dispositivo físico, tá? Existem outras formas de utilização e de provisionar um HSM hoje, mas a gente trata aqui muito a parte física dele. Ele é esse equipamento que está aqui na fotinha abaixo, né? Ele foi projetado para gerar, armazenar e proteger chaves criptográficas, tá? Isso é a base dele. A partir daí, existem outras funcionalidades, tá? Além dessas, que você faz totalmente esse processo utilizando a estrutura somente dentro do próprio HSM, né? Então você consegue executar operações criptográficas, de criptografar, descriptografar, realizar assinaturas digitais de hashing, entre outras coisas também, tá? Ela impede totalmente qualquer tipo de manipulação, visualização, exposição ou retirada de chave de criptografia para ser circulada livremente por dentro de uma infraestrutura para outra. Isso tudo acontece dentro do equipamento de HSM. Eles são utilizados e preparados para que todo esse processamento seja feito dentro da própria unidade, sem ter exposição qualquer da sua chave de criptografia. Tá certo? Bem, falei um pouco do HSM aqui, e assim, como que a gente pode utilizar o HSM hoje, né? Quando a gente fala em HSM, temos visto muito ultimamente no mercado
se falar sobre chaves criptográficas, certificados digitais, isso a gente imagina, não, eu tenho o meu ambiente criptografado, tenho uma chave para poder tratar isso, tenho meu certificado digital, estou totalmente seguro. Mais ou menos, se você não der um armazenamento correto do seu certificado digital, da sua chave criptográfica, você não está seguro. Por isso que eu mencionei ali no slide anterior que todo esse processamento deve ser feito de forma que ele não saia do equipamento do HSM. E ele, e ele foi projetado para isso. Então, a gente vê alguns casos aí que saíram até na mídia sobre certificados digitais, etc. Mas alguns pontos são sobre a manipulação desses certificados. Trago até aqui na imagem uma analogia, né? Você tem a sua casa lá, você tranca todas as portas, janelas, etc., e guarda a sua chave embaixo do tapete. Não é o ideal, né? Porque você está expondo ali o seu ouro, que é a chave, a única chave de acesso a todo esse ambiente que está criptografado. Então, é, o HSM ele vem como um papel importantíssimo nesse cenário, né? Para você manter todo o seu processamento, todo o seu processo sem sair dali, sem nenhum tipo de exposição dessas chaves. E além da grande utilização que a gente tem dentro do nosso ambiente do segmento financeiro, ele também é possível realizar diversos outros tipos de ações também. Para a questão da LGPD, para criptografia de arquivos de dados, transações de dados pessoais também, dentro do nosso segmento aqui, dados de cartão, registros financeiros, credenciais, controles de acesso, até mesmo quando você utiliza um sistema de PAN para elevação de privilégios em certos acessos na sua companhia, é possível que você utilize o HSM para fazer o armazenamento total dessas chaves e não correr o risco dessa chave ser vazada e comprometer o seu ambiente. Por último aqui, eu queria comentar assim, existem diversos tipos de HSM, até no início eu comentei ali que existem HSMs baseados em software também, e os HSMs totalmente físicos aqui, e os físicos eles passam por um processo de certificação que é bastante importante e bastante necessário, tá? Então, até mesmo aqui na RTM a gente utiliza equipamentos que são reconhecidos globalmente, eles passaram pelas certificações internacionais, ali pelo NIST, ICP Brasil, entre outras certificações que atestam que aquela chave está totalmente segura ali dentro. Eles realizam, inclusive, testes físicos para que, se alguma coisa acontecer, algo mais extremo possa acontecer dentro daquela caixa, dentro daquele equipamento, ele não seja capaz de extrair aquelas informações, extrair aquele certificado, ou até mesmo a capacidade dele limpar todo o dispositivo e que essas chaves não sejam vazadas. Então, é muito importante a utilização de um equipamento, de um HSM que seja reconhecido e certificado. Agora eu gostaria de passar aqui para o Nazário, né, para apresentar aqui um pouco mais com foco no nosso ambiente aqui de Pix. Obrigado, Renan. Obrigado a todo mundo. Enfim, a gente já falou bastante, acho que, sobre a rede, sobre, então, o que é o HSM, como que ele pode prover segurança, né? E queria entrar agora um pouquinho em como que isso é dentro do ecossistema do Pix, né? Então, se eu for um pouquinho muito técnico aqui, estamos ali para as respostas, né, na hora das perguntas, mas acho que é importante aqui ter o entendimento de alguns conceitos e de como que a segurança, né, como que a segurança atua dentro do ecossistema do Pix, né? Então, primeiro é importante falar alguns nomes que muitos aqui já devem ter ouvido em algum momento, né? Deve fazer parte do dia a dia, que é o PIC e o PIA. Tá? Então, assim, eles são dois conjuntos de chaves, né? Par de chaves, né? Porque quando nós estamos tratando desse tipo de criptografia, a gente sempre trata com uma chave privada e uma chave pública, né? Os nomes já dizem. Chave privada é aquilo que você tem que manter de sua posse e segurança, como o Renan bem exemplificou, adorei ali a analogia. Não é para deixar embaixo do tapete, né? Ela tem que estar segura. E a chave pública é aquela que você apresenta para o resto do mundo, e elas são pares, né? Elas são indivisíveis. Né? A privada,
pública, desculpa, ela é uma derivada da privada. E essa é a mágica matemática, né, que realiza a segurança desse tipo de transação. Então, dentro da modelagem do Pix, aí, né, dentro da modelagem que o Banco Central definiu para a comunicação do Pix, ele utiliza 2 conjuntos de chaves, e não somente um, né, porque eles têm papéis distintos, né. Então, o PIC, ele é o certificado, né, que tem a sua chave privada correspondente, né. O certificado, ele é a chave pública, ele é o que é visto para fora. A chave privada é o que se mantém em segredo. Então, ele utiliza o PIC para que você se conecte ao Banco Central. Então, é uma conexão que é feita através de uma rede privada, que é a RCFN, né? Que todos precisam ter a conexão, né? Ou através do uso de PSTI. E isso garante que aquele participante é que está se conectando ao Banco Central através de uma tecnologia chamada MTLS, né? Que basicamente é Mutual TLS, a autenticação entre as duas partes, para que tanto você, que é o cliente que está se conectando, saiba que está se conectando corretamente ao Banco Central, fazendo isso através da validação do certificado do Banco Central, dentro da autoridade do ICP Brasil, né, que é a autoridade certificadora, quanto o outro lado, o lado servidor, que é o Banco Central, saber que é você que está se conectando lá. Então, quando a gente fala de HTTPS MTLS, Mutual TLS, é isso, é nada mais do que identificar os 2 lados da transação, né? Então, os 2 lados sabem quem é o outro e garante isso de uma maneira matemática, né? De uma maneira segura. Então, o PIC ele é utilizado na conexão, por isso C, né? Ele mantém a conexão segura. E esse tipo de chave, normalmente ele precisa estar dentro de uma aplicação que faz a conexão. Isso muitas vezes está até mesmo fora da instituição. Tá? Isso é comum, você ter o PIC dentro de uma estrutura de provedor de serviço que faz a conexão com o Banco Central para vocês, dentro do PSTI, por exemplo. Já o PIA, ele tem uma característica diferente. Ele tem foco na mensagem, né? O A de aplicação. Então, ele tem o foco em que aquela transação que está sendo enviada, né? Então, dentro da mensageria do Pix, uma transação, uma transação é feita com mensagens padronizadas, né? E essa mensagem, obrigatoriamente, tem uma assinatura. Então, essa assinatura, que é um padrão de mercado, XML, DSIG, ela é feita utilizando a chave privada do certificado PIA, né? Todos esses 2 certificados, eles são habilitados e validados pela instituição através do sistema STA com o Banco Central, né? Então, na verdade, tecnicamente, os 2 certificados, as 2 chaves, elas têm as mesmas características técnicas, só que elas têm usos específicos diferentes. Quando você realiza a validação deles no STA, você valida ele para aquela função. Então, se a tua conexão é feita por um provedor de serviço, o PIC está com ele e ele faz a conexão para vocês e aquela chave só pode ser usada para a comunicação. O PIA, por outro lado, ele precisa e é de responsabilidade completa da instituição financeira, né? Isso o Banco Central, inclusive, deixou bem claro na última instrução normativa, e ele é o que garante a parte da mensagem da transação. Então, a sua chave privada precisa estar segura para que a mensagem enviada ao Banco Central seja realmente originária da sua instituição. Lembrando que esses são os 2 pontos de segurança de toda a infraestrutura do Pix. Quando a gente pensa em quais são os guardrails, né, quais são as contramedidas que existem para que a saúde das transações permaneça, né, para que a gente tenha segurança nas transações, são esses 2 guardrails, né? Então, esses 2 pontos são muito importantes e são a nossa única segurança dentro da estrutura. E aí eu posso entrando um pouquinho mais no detalhe, como é que é o exemplo, como é que funciona, então, uma transação dentro do Pix. Ele tem características, né, e quem está acostumado, talvez, com ambientes do SPB, né, STR, MQ, tem características muito diferentes do Pix, né? O Pix, uma coisa que é importante entender, ele é um padrão aberto,
né? Ele é um padrão documentado, né, pelo Banco Central, com uma especificação aberta, e trabalha com conexões de API, né? Conexões HTTPS via API. Então, ele tem uma característica bem diferente e ele permite, inclusive, múltiplas conexões de múltiplas origens. Tá? Então, quando você tem uma mensagem, então aqui, por exemplo, uma mensagem de crédito, né? Isso geralmente inicia-se num legado, né? No core banking, né? E ele tem que essa mensagem tem que chegar até o Banco Central. Então, essa mensagem passa por um software de processamento, né? Por exemplo, dentro do ambiente PSTI, onde ele cria uma mensagem, PAX, na verdade, PAX 001. Então, essa mensagem, ela é criada, é um código que é gerado em cima das informações dessa transação. Depois de você ter a mensagem pronta, ou seja, toda modelada para ser aceita pelo Banco Central, essa mensagem precisa ser anexada a uma assinatura. Né? Ele é um padrão XML e tem um campo ali que é a assinatura dela mesma. Né? Então, na verdade, a assinatura dela modifica o seu próprio conteúdo. Né? Então, essa mensagem ela é assinada com o PIA. Na verdade, com a chave privada, né, que gerou o PIA. Então, você, na verdade, você não usa a mensagem inteira no HSM. Você usa só o hash. O hash, que é um SHA-256, né? Que você garante que o conteúdo inteiro daquela mensagem é único, né? O SHA-256 é hoje globalmente utilizado para essa definição de que é único, né? É uma quantidade de dígitos tão grande que ela é única dentro de qualquer texto que possa ser gerado. Então, ela é um hash que garante, criptograficamente também, com outro algoritmo, com outra metodologia, garante que aquela mensagem é única. Então, só aquele hash, só aquele identificador único é que é assinado pelo PIA. E aí, com isso, você garante, você está adicionando a informação de que aquela instituição valida aquela mensagem que está sendo enviada. Né? Então, o HSM precisa receber o hash e entrega, então, essa assinatura, né? Que ele é anexado à própria mensagem. E essa mensagem, então, precisa ser enviada para o Bacen. Aí é onde entra a função do PIC. Né? Então, o PIC ele é utilizado a nível de sistema operacional, a nível de software. Né? Ele precisa ser adicionado no software que faz a conexão, né, com o Banco Central, e que aqui a gente não está falando, né, como no caso do SPB em MQ, a gente está falando de um software qualquer que conecta na API do Banco Central, né, e esse software, utilizando a API, ele faz uma conexão, assim como no seu browser, né, um HTTPS, ele faz uma conexão de API para o Banco Central, utilizando então o PIC como autenticador dessa conexão. Então você tem a conexão do PIC, é um nível de segurança, e dentro dela está passando uma mensagem que foi assinada por um PIA, que está vindo lá da instituição. Por isso que é bem importante, a gente consegue visualizar aqui a diferença ou a segmentação da segurança entre duas operações distintas, com certificados distintos, que podem acontecer em momentos distintos do software. Com isso, você garante a segurança tanto da geração da mensagem quanto da conexão. Tá? E outro ponto importante é que o PIC, né, no momento dessa conexão, ele é o único identificador que garante a origem dessa transação para o Banco Central. Né? A regra que existe lá do lado deles para aceitar a conexão é a autenticação do PIC. Né? Então, com isso, o envio da mensagem chega até o Bacen, a conexão já está validada, ela é básica para essa mensagem ser recebida, ele olha a mensagem recebida, valida que a comunicação era daquela instituição, valida que o certificado ou a assinatura vem de um certificado validado para aquela mesma organização, e aí ela valida que a mensagem, que o hash que está lá dentro validado, valida a mensagem como um todo. E aí continua-se o processamento. Né? Então, aqui é importante mostrar que, basicamente, são esses os nossas seguranças. São os dois certificados, são as duas chaves privadas, na verdade. Né? Bem,
E aí a gente entra, né? Então, já que a segurança das chaves, ela é a segurança que nós temos da transação, né? Não existe nada, nenhuma outra camada que nos garanta segurança na transação, a não ser essas duas chaves. Como que o HSM, como que uma solução que realiza criptografia, realiza guarda de chaves, podem nos ajudar dentro desse processo no Pix, né? O primeiro ponto é a gente falar sobre segmentação. Então, como eu já comentei, o PIC, ele não necessariamente está dentro da instituição, né? E ele pode, e é comum ele estar dentro do software onde você faz a conexão com o Banco Central, muitas vezes dentro do ambiente do PSTI. E com essa estrutura dentro do PIC, você consegue colocar o PIA em uma outra estrutura e com isso garantir a transação como um todo, né? Então, com o HSM, nós conseguimos claramente segmentar esses papéis e disponibilizar essas diferentes chaves em diferentes pontos, tá? Com isso, você garante que uma tentativa de exfiltração disso possa ter acesso a um, ao outro, mas não os dois ao mesmo tempo, né? Que é isso que nos garante a transação. E aí vem a principal vantagem do HSM, né? Que é impedir a captura da chave privada. Como o Renan bem explicou, que todas as funções de criptografia, todo o processo de assinar, nesse caso, né? A gente está falando de assinatura, né? De uma chave RSA, ele faz a assinatura dessa mensagem, quem faz é o próprio HSM. Então, com isso, a chave que está dentro dele assina e o outro lado da aplicação, ela simplesmente recebe aquilo já assinado, já pronto para ser enviado. Com isso, em nenhum momento a aplicação, então, se a gente pegar um servidor onde está passando essa transação e nós tivermos acesso físico e tentarmos extrair os dados dele, você não consegue extrair a chave, porque a chave nunca passou na aplicação. E indo mais a fundo, se você tiver o acesso ao data center físico, onde está aquele HSM, e você fisicamente tirar aquele HSM de lá e tentar extrair a chave, você também não consegue. Isso é o que a certificação FIPS nos garante, tá? Que a chave privada inserida dentro do HSM, ela não é passível de ser extraída. Isso é muito importante. Então, mesmo que você tenha um comprometimento geral dessa infraestrutura, você só pode utilizar aquilo dentro daqueles canais, dentro daqueles controles. Então, quando a gente está falando dessa funcionalidade do HSM, não é só uma questão de pura segurança, mas também uma questão de compliance, de controle, né? Significa que você consegue determinar de uma maneira efetiva, né, utilizando criptografia, quem tem acesso ou não àquela informação, quem consegue ou não utilizar aquela chave para realizar a assinatura das mensagens que vão ser enviadas, né? Então, o HSM ele é muito mais do que um lugar para guardar as chaves. Ele é realmente o equipamento que assina e, com isso, garante a cadeia e o compliance dessa infraestrutura, né? E aí vem para a questão de conformidade, né? Isso atende não só a algumas das certificações que nós colocamos, né? Saindo aqui um pouco do universo do Pix, quando a gente entra em universo de meios de pagamento, por exemplo, para PCI Compliance, quando a gente está falando, por exemplo, de PIN de cartão, né? É obrigatório o uso de HSM, inclusive. Hoje, a gente vê no manual de segurança do Pix, o Banco Central destacando a recomendação de uso de HSM, né? Isso é uma movimentação geral de mercado. Cada vez mais, nós vemos a utilização ou a definição de obrigatoriedade para compliance de HSM em vários mercados, né? Mercado de segurança, de saúde, por exemplo, tem utilizado recentemente. Então, eu acho, um movimento natural que o HSM faça cada vez mais parte das soluções. Assim como nos anos 90 a gente não tinha antivírus nas máquinas, né? Eu acho que no futuro o HSM vai ser tão ubíquo como qualquer outra solução de tecnologia que nós temos, né? Então ele tem um papel muito importante na real segurança de todo o processo todo o processo de utilização
dessas chaves criptográficas para a realização das transações. Né? Então, a gente, nessa utilização, a gente está atendendo a resolução 489, né? A gente está, mesmo dentro do PSTI, a gente está atendendo a recomendação de segurança do Banco Central e já estamos preparados para outras coisas, como PCI e ISO 27001, dentro do uso dessas chaves criptográficas. Né? Isso também entra em outras regulamentações externas, né? Como SOX, por exemplo, que também tem um olhar em cima desse tipo de informação, né? Claro que ele não é feito para a legislação brasileira ou pelo método aqui, mas a utilização de HSM também faz parte dele. E aí, falar um pouquinho de como que nós, na NTM, estamos promovendo isso, né? Como que a gente pode ajudar a conectar isso com a realidade de todos os nossos clientes, né? Um ponto importante é que aqui na parceria que nós temos com a JD dentro do PSTI, né, nós já temos a integração e temos clientes em produção integrados com a solução de Pix. Né? Então, o HSM da RTM, que fica numa infraestrutura de data center próprio, com todo o cuidado que o Renan já citou, ele está dentro dessa mesma infraestrutura, dessa mesma guarda, né? Então, dentro da infraestrutura que também compõe hoje o PSTI JD, e você já está pronto para esse uso. Então, basicamente, nós, vou falar aqui um pouquinho depois da jornada, mas toda a interação com esse HSM já está pronta. Então, basicamente, você consegue rapidamente colocar essa solução em produção e de uma maneira completamente segura, porque você inicia gerando a chave privada dentro do próprio HSM. Tá? Então, isso já está disponível ali. Uma menor latência, porque como a solução está dentro do dentro do mesmo data center, onde está a solução PSTI JD, nós temos um tempo de latência bem curto. Isso é uma das preocupações quando você tem HSMs externos. Né? A solução HSM da RTM ela também pode ser utilizada para outras necessidades, né? Mas dentro do PSTI ela tem uma efetividade muito grande porque tem uma baixa latência. Tá? A alta disponibilidade ela faz parte da solução, né? Então não é um add-on, não é algo adicional. Quando a gente fala de pacote de produção, né? A gente tem um pacote de produção e de homologação, você já tem uma tolerância à falha 2, ou seja, você tem 3 equipamentos e, em caso de falhas de 2, o sistema continua funcionando. Tá? A gente já conversou sobre a proteção robusta de chaves, né? Reforço aí as certificações FIP 142 nível 3, EAL 4+, a máxima possível para esse tipo de sistema, ICP Brasil, que é a base da segurança dos sistemas de chaves utilizados no SPB. Né? E um ótimo custo-benefício. Primeiro porque a conectividade com o PSTI já está pronta, né? A conectividade com outras soluções de mercado também já está pronta, até mesmo com a maior parte aí dos nossos clientes. Então ele não precisa de uma infraestrutura adicional. Caso você tenha já alguma infraestrutura onde você utilize para guardas de chaves, isso também pode ser reutilizado, né? Ou seja, você pode economizar de um lado para poder utilizar isso. E a gente ainda tem uma solução que tem um custo um pouco mais reduzido, voltado para ambientes de homologação. Tá? E vamos dar só uma olhadinha na jornada para a gente finalizar. Essa é a nossa jornada padrão, né? A gente, como eu já falei, nós já temos clientes em produção. Então, a gente fez uma jornada mais simplificada, né, com foco aqui em tempo de produção, né, em diminuir o tempo para produção. Então, basicamente, o nosso cliente, requisitando a solução do Cloud HSM, nós pedimos 2 responsáveis, né, e esses responsáveis recebem as suas credenciais para acesso ao portal. Eles acessam pela primeira vez esse portal através do usuário de senha temporária e cadastram um NFA para o portal. E o portal é só a primeira camada de segurança. E é importante salientar que esse portal é acessível somente via FinancialNet. Tá? A geração de chaves ela é feita dentro do próprio HSM,
Então, você gera o par de chaves RSA no padrão do SPB, o CSR, né, que é a requisição de certificado no padrão do SPB, já está pronto o sistema para isso. Você extrai dele, então, só o CSR, que é a parte pública, né? Emite esse certificado junto a uma autoridade, né? E aqui a gente está, inclusive, em negociações para que isso seja feito de maneira automatizada, né? E a ativação do certificado, depois que o certificado é emitido, né? E é claro, aí tem um processo de emissão do certificado, que normalmente passa por uma videoconferência, você só precisa ativar esse certificado dentro do Banco Central, no STA, né? No caso aqui, ali você vai no STA e habilita essa função, né? Informa que esse certificado vai ser utilizado, e faz isso também, no caso do PSTI, dentro da cabine do Pix. Tá? A partir disso, é só passar as informações para a equipe, né, de software, no caso PSTI, JD, onde eles tenham as informações do acesso do HSM, e pronto, não tem integrações adicionais a serem realizadas. Bem, acho que isso conclui aqui a nossa jornada. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Nazário. Obrigada, Renan, Márcio, pela apresentação. Agora a gente vai abrir o espaço para perguntas, né? Para quem não está acostumado com Teams, existe um PIR, onde você consegue enviar perguntas e a gente pode responder aqui, tá? A gente vai consegue visualizar e consegue responder também. Bom, tem algumas perguntas aqui que a gente acabou de receber uma pergunta aqui. Quer que eu responda primeiro as que já estão aqui? Para a gente aproveitar o tempo, enquanto a gente pega outras. A gente viu aqui se o HSM é contingenciado, sim. Dentro do pacote de produção, como eu falei, a gente tem, são 3 equipamentos distintos, né? Um já sendo contingência natural dos outros, então a gente pode ter falha em 2. Então, suportamos falha de 2 equipamentos dentro de um cluster de 3. Tá? Fora isso, você tem a possibilidade de ter um ambiente de homologação, e o ambiente de homologação aí é sem contingência. Tá? Na verdade, não necessariamente precisa ser usado para homologação, ele pode ter outros usos, mas ele tem uma característica de ser só um equipamento único. Tá? O módulo está disponível para o ambiente de homologação, como eu falei, ele é um módulo separado. Nada te impede, obviamente, de pegar 2 ambientes de produção e usar um para homologação, se tiver uma necessidade de alta disponibilidade dentro do produto da sua área de homologação. São só recomendações nossas, né? Na verdade, o produto ele tem com contingenciamento e sem. Né? Mas é importante que produção e homologação, pela regulamentação do Banco Central, precisam ser separados. Tá? Eles não podem estar dentro dessa mesma estrutura. E o serviço tem suporte 24/7, sim. Inclusive, nós temos níveis adicionais de suporte. Isso faz parte do nosso portfólio de serviços de infraestrutura cloud, tá? Mas 24/7 é básico, sim. Bom, a gente recebeu mais algumas perguntas. Uma delas é: quais ferramentas de monitoração e observabilidade serão disponibilizadas para a instituição financeira? Como teremos acesso às principais métricas? Hoje nós utilizamos as métricas para o monitoramento da própria equipe, né, onde nós temos métricas de quantidade de transações, resultados né, quantidade de transações corretas, quantidade de transações com erro, né? Então a gente utiliza esse monitoramento para a nossa informação. Eu acredito que essas informações nós poderíamos, de alguma maneira, também disponibilizar, né? Mas eu entendo que isso faz mais parte, talvez, a gente aqui falando principalmente da solução como parte do PSTI, né? Eu acho que ela faz parte mais do modelo, talvez, da transação como um todo. Né? Mas nós temos essas métricas e a observabilidade dessa infraestrutura, né? Até porque é uma infraestrutura que nós já provemos serviços há alguns anos. Temos outra dúvida aqui que fala: o HSM protege a exportação das chaves de forma ilegal, entre aspas, seja abrindo um HSM ou de forma inadvertida, mas permite que administradores reais façam essa atividade utilizando chaves de transporte, por exemplo. Nesse cenário de SaaS, é possível auditar a utilização do tenant do cliente? Sim. A exportação utilizando chaves de transporte, nós não recomendamos para essa solução. Ela é possível, está bem colocado aqui, mas nós não recomendamos para essa solução.
tá? Por que isso? É exatamente para poder garantir que nem uma retirada física do equipamento tenha acesso a essa chave, tá? Tecnicamente, sim, ela é possível, tá? E dentro do uso, né, o cliente pode tomar essa decisão e utilizar. Mas a nossa recomendação é utilizar chaves não exportáveis dentro da solução, dentro do uso de PIA, dentro do Pix. O Douglas Vitor também mandou uma pergunta aqui, perguntando o seguinte: esse serviço de HSM está disponível apenas para o Pix ou chaves SPB também? Quando a gente fala do HSM, ele está disponível para qualquer solução, né? Aí é uma questão também de integração com as diferentes soluções, né? O produto em si, Cloud HSM, ele tem APIs de integração com N soluções, né? Mas o foco aqui, o que a gente já tem integrado hoje é do Pix, com PSTI e JD no Pix, e isso eu acredito que seja o mais impactante, talvez, para a segurança nesse momento. Está no Vamos para a última. roadmap também, tá? Só complementando, né? Está no roadmap, mas nesse momento, com o JD, é o Pix. Tá? Então, a gente vai para a última pergunta que surgiu aqui, que diz o seguinte: dado que o normativo do Bacen pede que o PSP garanta a validação de dados da mensagem que está sendo assinada, o que garante que a mensagem não é alterada antes de ser assinada? Boa pergunta. Isso, na verdade, é uma segurança que é adicionada na camada anterior à solução, né? Então, falando aqui principalmente de PSTI, de PSTI, JD e PIX, né? Foram adicionadas várias informações ou hashes de validação anterior a esse processo, né? Mas eu acredito que a JD possa, em outro momento, passar essas informações de maneira mais clara. Mas, com certeza, existem mecanismos de segurança anteriores a essa assinatura. E aí o importante é entender que qual que é o papel do HSM aqui? É garantir que quem assina é quem precisa assinar, né? E não terceiros de forma ilegal, como foi colocado já. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todos aqui. A gente não consegue responder todas as perguntas, até pela questão do tempo, mas muito obrigada pela participação, pelo envio. Obrigada, Nazário, Renan, Márcio, pela apresentação. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Surgiu uma última pergunta aqui, vou responder rapidinho, né? Teve uma pergunta aqui sobre um eventual aumento de volume das transações. Quais são os planos de escalabilidade? O TPS é fixo ou é possível escalar de acordo com a demanda? Né, a gente tem uma capacidade instalada hoje, que a gente está bem confortável com ela, mas obviamente que isso teve perguntas aí de observabilidade, né? A gente também acompanha aqui a utilização, né, a gestão de capacidade do nosso ambiente e, sendo necessário, a gente vai adicionando caixas de criptografia, tá? Então, é escalável sim. Aí, é claro, depende de espaço de data center, energia, ar-condicionado, mas isso a gente tem nos data centers da RTM, então estamos tranquilos aí com a escalabilidade. Queria agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, pela audiência e contem conosco. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Boa boa tarde a tarde. todos. Tchau, tchau.